O problema de se colocar dados na internet. Por mais que pareça, eu não vou falar sobre a invasão de dados que hackers fazem, mas sim sobre a invasão de dados que grandes empresas de tecnologia fazem, como Facebook, Twitter, Google, etc. Porém, um tipo diferente de invasão. A preocupação com a inteligência artificial parecia algo mais ficcional do que real por muitos anos. É fácil recordar os filmes e livros que descreviam robôs que se assemelhavam à figura humana e os conflitos éticos que se desenhavam nesse cenário. Atualmente, a inteligência artificial faz parte do cotidiano, mas não propriamente da forma como se idealizou nas obras de ficção. Não surgiram os robôs humanoides, mas foram criados softwares com capacidade de aprender a partir dos dados que são neles inseridos. Estes softwares são movidos por algoritmos inteligentes, capazes de se reinventarem e aprenderem a partir do comportamento humano. A tecnologia se denomina Machine Learning, do inglês, aprendizado de máquina, e a Crowdsourcing, do inglês, contribuição colaborativa ou colaboração coletiva. A Machine Learning é uma tecnologia onde os computadores têm a capacidade de aprender de acordo com as respostas esperadas por meio de associações diferentes de dados, os quais podem ser imagens, números e tudo que essa tecnologia possa identificar. Quando se desenvolve um sistema de aprendizado de máquina, a estrutura utilizada na programação é diferente da programação de software tradicional. No método tradicional, se cria um conjunto de regras para gerar uma resposta a partir do processamento dos dados introduzidos. Já os algoritmos do Machine Learning são criados a partir dos dados que serão analisados e as respostas ou resultados que se esperam dessa análise. Já os algoritmos do Machine Learning são criados a partir dos dados que serão analisados e as respostas ou resultados que se esperam dessa análise. No final do processo, o sistema cria as próprias regras ou perguntas. E o crowdsourcing? Trata-se de um recurso frequentemente utilizado para dividir trabalhos tediosos, tais como aplicar questionário de pesquisa, levantar fundos para empresas iniciantes ou para instituições de caridade. Crowdsourcing. Trata-se de um recurso frequentemente utilizado para dividir trabalhos tediosos, tais como aplicar questionário de pesquisa, levantar fundos para empresas iniciantes ou para instituições de caridade, e já era usado offline, antes da era digital. O crowdsourcing também estuda os dados com a machine learning, mas de uma forma diferente, analisando você e todos para que apareçam coisas que possam te interessar, para que você permaneça mais tempo usando o app em que a inteligência artificial estiver trabalhando. Quanto mais informações você der à máquina, mais eficaz ela fica, e quanto você se der conta, ficou tanto tempo conectado que perdeu o seu dia. Claro que isso não afeta a todos, mas afeta uns bons milhões de pessoas. Considerando, por exemplo, o Facebook, que faz 2,449 bilhões de usuários ativos mensalmente. De acordo com Oliveira, na economia de dados, a informação desperta o interesse econômico, permitindo que aquele que adquiriu o dado tenha informações do perfil de consumo do utilizador de plataforma e as utilize para direcionar um padrão de comportamento. A propósito, essas plataformas usualmente não cobram valores dos usuários e funcionam com base no Zero Price Advancement Business Model, onde o negócio toma a aparência de gratuito, mas esconde os sujeitos necessários para sua operacionalização, os quais compõem uma intricada rede de atores comprometidas a atuar em colaboração para a entrega de publicidade direcionada pelos padrões comportamentais dos usuários e gerada a partir de algoritmos de aprendizado. Na prática, há uma troca dos dados pessoais pelo serviço ou produto, ou seja, o consumidor paga com seus dados pelo que é aparentemente oferecido gratuitamente nas plataformas. Contudo, como tudo existe dois lados, de acordo com Mendes Jr., o aumento da participação pública é prioridade fundamental no planejamento público, e o crowdsourcing é um modelo aplicável para garantir participação em projetos de planejamento público. Nas palavras de Brabham, o crowdsourcing é útil para envolver cidadãos em projetos de planejamento público, para aproveitar seu gênio desconhecido. A participação pública via crowdsourcing pode envolver uma ampla gama de pessoas, pode facilitar um diálogo aberto entre os cidadãos e os tomadores de decisão. Muitas organizações governamentais, por exemplo, o governo Obama, fizeram uso extensivo de novas tecnologias de crowdsourcing para aumentar a participação pública em várias atividades, como o bem-estar da comunidade. Outro exemplo é a Nova Zelândia, onde o parlamento aprovou a Weak Policy Act 2008, que permite aos eleitores dialogar com a polícia a lei da Nova Zelândia de 1958. Foi apresentada ao público em formato wiki para modificá-la e reescrevê-la. Essa versão wiki
da nova lei foi oficialmente aprovada pelo Parlamento da Nova Zelândia em 2008, e a participação pública de crowdsourcing pode ajudar a desenvolver projetos de grande escala com alta precisão, como o Google Earth. Como o crowdsourcing substitui os serviços tradicionalmente construídos por profissionais altamente remunerados, bancos de dados abertos baseados em crowdsourcing podem ser criados a um custo muito baixo para o benefício da comunidade. Seltzer e Mahalby argumentam que planejamento público, o crowdsourcing é mais efetivo do que a participação cidadã convencional. Apesar de todo o avanço conseguido com a inteligência artificial, há certas áreas em que um pouco mais de precisão ainda pode ajudar tarefas, como julgar a condição de um site, validar os detalhes mencionados de uma empresa, ou até mesmo estudar os objetos em uma imagem, requer intervenção humana, e por sua vez pode ser aprimorada em grande parte usando o crowdsourcing. Essa é a razão pela qual os pesquisadores de machine learning adotaram o crowdsourcing como ferramenta há muitos anos para disponibilizar uma grande quantidade de dados para treinar seus programas de forma apropriada. A capacidade da multidão de gerar dados para o conjunto de treinamento de programas de aprendizado de máquina conseguiu manter uma forte grande conveniência para os pesquisadores. Isso levou a uma descoberta adicional de vários outros algoritmos no gerenciamento das complexidades, aumentando a eficiência e até mesmo depurando os modelos construídos. O desenvolvimento das novas tecnologias dá-se em nível tão rápido e integrado que nos permite consagrar o advento de uma quarta revolução industrial, que, por sua vez, promete afetar profundamente as relações sociais, econômicas e políticas. E como não poderia deixar de ser, esse período caracteriza-se também pela análise massiva de grandes volumes de dados, Big Data, item necessário para o funcionamento de todo e qualquer modelo de aprendizagem baseado em machine learning. Por exemplo, a partir daí, extraem-se vários insights que podem tanto maximizar os lucros de uma empresa quanto facilitar a vida das pessoas, ou o mal necessário para o progresso tecnológico. E os novos serviços que daí decorrem, até a forma como a questão é apresentada, já reflete uma perspectiva utilitarista, que permeia a análise, pois se parte da premissa de que, em nome da inovação, é justificável o sacrifício de direitos fundamentais elementares, o excesso de otimismo das próprias pessoas em relação a muitos dos modelos de negócio de economia digital e os benefícios diretos que lhes proporcionam, aliado às próprias dificuldades de compreensão dos seus efetivos impactos, são também fatores que criam ônus adicionais para os reguladores premidos entre a simetria informacional e os benefícios das inovações. Muitas vezes não sabem o que fazer para conter esse processo e proteger minimamente os cidadãos. Foi esse cenário que possibilitou vários desses negócios evoluíssem em um ambiente no qual o suposto vácuo regulatório fosse convenientemente preenchido pela autorregulação criada pelos agentes em seu próprio benefício. Não obstante, a informação extraída dos dados pode despertar outros interesses para além do econômico, como os políticos recentemente. O escândalo. Não obstante, a informação extraída dos dados pode despertar outros interesses para além do econômico, como os políticos. Recentemente, o escândalo envolvendo Cambridge Analytica, uma empresa privada de análise de dados e comunicação estratégica, e o Facebook, trouxe à tona as possibilidades multifacetadas da manipulação dos dados em prol de uma determinada pauta, minando o poder de decisão individual por meio do controle e da manipulação da informação. A verificação de padrões comportamentais de usuários no que se refere às suas opiniões políticas, econômicas e religiosas para conduzir o discurso político de um ou outro candidato rumo à vitória nas eleições demonstra que, sem a proteção de dados, o risco de abuso de poder econômico é pequeno, se comparado a outros riscos que estão em jogo com a manipulação informacional, como o risco ao processo democrático. A discussão sobre os dados foi tão séria que a União Europeia se pronunciou em forma de uma lei protegendo os dados de seus cidadãos. O Brasil, seguindo, fez a mesma coisa. Essa lei, que foi criada em 2018, mas só entrou em vigor em agosto desse ano, chamada de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Artigo 1. Essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoas natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Parágrafo único. As normas gerais contidas nesta lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 2. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos
1. O respeito à privacidade. 2. A autodeterminação informativa. 3. A liberdade de expressão, de informação, de comunicação, de opinião. 4. A inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. 5. O desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. 6. A livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. 7. Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. O direito à privacidade e proteção dos dados pessoais e à informação, como os direitos fundamentais e subjetivos do cidadão, representados nos pilares do Estado, direito democrático, exigem ampla participação social, em face do capitalismo de vigilância, globalização e neoliberal, com múltiplos interesses mercadológicos e pessoais em jogo. A problemática que nos desafia é como formular leis e políticas de informações, com base em dados pessoais como um bem comum de interesse público, garantindo-se a dimensão pública não exclusivamente governamental e os deveres do poder público na proteção da privacidade e promoção ao acesso às informações. O uso da tecnologia e da inteligência artificial trata inúmeros benefícios. Tem-se aqui um otimismo como o de Mark Zuckerberg, mas não se pode deixar de concordar com Elon Musk, que será necessário regulamentar o seu uso, evitando que venha a prejudicar o ser humano. Essa regulamentação não necessariamente exige iniciativa legislativa, também pode se dar através de autorregulamentação. Dentro desse contexto macro está o micro, mundo do direito autoral, e não só ele, mas todo o direito da propriedade intelectual, o qual exige também uma reconfiguração para adequar-se a essa nova realidade, enquanto a legislação determina que somente a pessoa humana possa ser autora e que as obras são criadas do espírito. De duas uma, ou as obras criadas por IA estão em domínio público, ou será atribuída a titularidade sobre a mesma para alguém explorar seus potenciais frutos econômicos, mas nesse caso, como já constatado, os direitos morais ficam órfãos. A reconfiguração de categorias jurídicas é necessária. Afinal, a sociedade está sempre em transformação. Já dizia Hilke, no clássico, Cartas a um Jovem Poeta. O futuro nos invade, a fim de, dentro da gente, transforma-se antes mesmo de correr.